Graça e paz. Boa tarde, Deus abençoe a todos. Nós estamos continuando aqui a nossa leitura, o nosso estudo, os nossos ensaios, agora sobre o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, como alguns gostaram de anunciar no passado. Por quê? É importante nós sabermos quem é o ator principal, quem está comandando os eventos. E quem comanda os eventos no livro de Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. Nos evangelhos, quem ocupa o palco principal dos eventos é o Senhor Jesus Cristo. E no livro dos Atos dos Apóstolos é o Espírito Santo. É que o Espírito Santo ele não aparece diretamente, mas através da vida dos apóstolos nós vemos como o Espírito Santo os está conduzindo, como o Espírito Santo está permitindo que a igreja se torne a igreja, fortalecendo esses homens e mulheres para que a mensagem do Evangelho do Reino ganhe forma de maneira a atingir os objetivos estabelecidos por Cristo Jesus. Vemos Pedro aqui encerrando o seu sermão, conforme fica registrado após a cura daquele mendigo, daquele homem que mendigava ali na entrada do templo. Ele diz aos judeus: e vós sois os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. É o versículo 25 do capítulo 3º. Vocês são os herdeiros. Então, aquela pequena multidão que se juntou ali na entrada, né, do templo, ao saberem do milagre, ao verem o milagre, ao reconhecerem o homem curado como alguém que há muito mendigava ali, naquele local, pararam para ouvir o que Pedro e João tinham para dizer. E Pedro fala: vocês são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos antepassados. Ele declarou a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. O propósito do Evangelho, da pregação do Evangelho do Reino, é proclamar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador, para a salvação de todo aquele que nele crê, de toda a humanidade. O Cristo Jesus não pertencia ao povo judeu. Ele vem dos judeus, a salvação vem dos judeus com o objetivo de alcançar a humanidade toda. É uma coerência com os ensinamentos de Jesus Cristo. Há uma continuidade, né? E não há uma negação, uma rejeição dos judeus como alvos da misericórdia e da graça de Deus. Muito pelo contrário. Pedro está dizendo: vocês fazem parte do plano de Deus, do propósito de Deus de anunciar e realizar salvação para a humanidade. Porque vocês, judeus, são os herdeiros dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu, ou seja, de um pacto irrevogável que Deus estabeleceu com os judeus no passado. Aqueles que ali estavam eram os herdeiros, os descendentes. Sendo assim, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus Cristo, enviou-o primeiramente para vós, a fim de abençoar-vos, convertendo cada um de vós das vossas vidas pecaminosas. É isso que eu gosto de falar. Presta atenção no que o apóstolo está dizendo aqui. Presta atenção no que o apóstolo está dizendo. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, tendo Deus ressuscitado a Jesus Cristo, ele o enviou. Deus enviou Jesus Cristo. Mas como Deus enviou Jesus Cristo? Deus enviou a Jesus Cristo na pessoa do Espírito Santo, através da vida dos apóstolos. A proclamação do Evangelho, anunciar o Evangelho do Reino de Deus, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, proclamar a salvação em Cristo Jesus, é apresentar Jesus Cristo. É apresentar a pessoa de Jesus Cristo. E a apresentação apostólica, ela sempre foi muito feliz, ela sempre foi muito eficaz, ela sempre foi muito plena. Esses homens viveram com o Senhor. Esses homens passaram
anos da vida deles, pelo menos 3 anos da vida deles com o Senhor Jesus, aprendendo, ouvindo, sendo ensinados, sendo moldados, sendo trabalhados pelo Senhor. E após a ressurreição, mais um período, dessa vez um período mais curto, né? Uns 40 dias com o verbo encarnado ressurreto, 40 dias estiveram na presença do Senhor ressurreto, que havia ressuscitado. Após esses dias, eles ficaram aguardando a vinda da promessa do Espírito Santo, com não necessariamente algo inédito na vida dos apóstolos, a presença do Espírito Santo, mas desta vez, como um revestimento de poder, como uma declaração pública de autoridade recebida da parte dos céus para dar continuidade ao ministério de Cristo Jesus. O Espírito Santo passa a ocupar o foco das atenções, a atenção principal. O Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo, é aquele que está agindo através da vida dos apóstolos, de fato proclamando, apresentando Cristo ressurreto, o Jesus Cristo que vive eternamente, dando continuidade à proclamação do Evangelho do Reino. Como consequência da ação dos apóstolos, como consequência da proclamação dos evangelhos, a Bíblia declara que o número daqueles que aceitaram a palavra como sinônimo de Jesus Cristo, chegou perto de 5.000. Né? Tínhamos 3.000 e agora esse número se aproxima de 5.000 pessoas. A recompensa dos apóstolos. A recompensa é que eles foram presos. Eles estavam terminando de pregar, começaram a chegar ali os guardas do templo, o comandante o comandante da guarda do templo, vamos dizer, o administrador lá do templo, alguns sacerdotes, saduceus, né, chegaram e prenderam e encarceraram, para que no dia seguinte, na manhã seguinte, o sinédrio se reunisse. Dizem alguns que o sinédrio se reunia no templo, numa dos compartimentos. O templo é uma construção muito grande, então tinha várias alas, né? E numa dessas alas dizem que o sinédrio ali se reunia. Eu não tenho bem certeza disso, mas parece que é exatamente assim, né? O sinédrio, esse conselho, tinha um espaço numa das áreas do templo. Nós imaginamos o templo não era só a parte do santo dos santos, o santo lugar, né? Do lado de fora tinha o altar, a pia de bronze, se eu não me engano. Uma série de serviços eram realizados na área externa. Tinha o pátio dos homens, né? O pátio dos judeus, tinha o pátio das mulheres. Eram construções magníficas, gigantescas. Muitas atividades eram desenvolvidas, né? Naquele conjunto palaciano ali, que era o templo, que foi ampliado por Herodes. E os apóstolos aqui, Pedro e João, foram encarcerados, né? Ganharam uma noite na cadeia por proclamarem o evangelho de Jesus Cristo, por falarem no nome de Jesus Cristo. Primeira prisão dos apóstolos. Né? Na manhã seguinte, reuniu-se o sinédrio, os líderes religiosos, os mestres da lei, né? Todos os figurões da fé estavam ali, os fariseus, os saduceus, estavam reunidos e foram apresentados. Por que eles foram presos? Porque os oficiais do templo, alguns sacerdotes, ao verem, ao ouvirem, ao presenciarem os acontecimentos, ficaram assustados, ficaram com medo, ficaram perturbados. Por quê? Porque eles estavam ensinando? Não, porque eles estavam ensinando em nome de Jesus, o Cristo, o mesmo Jesus que havia sido entregue pelos líderes judeus aos romanos para ser crucificado. Foi a primeira vez em que os apóstolos foram colocados diante de autoridades. Eles não tinham essa proximidade, né, com o poder institucional da fé
religiosas. Eram homens simples. E reuniu-se o conselho, o sinédrio, o sumo sacerdote, a família do sumo sacerdote, e eles questionaram Pedro e João da seguinte maneira: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Curaram um doente e estavam proclamando o Messias, o ungido, né, o Salvador, aguardado pelos judeus. E nesse instante, aqui aparece, aqui fica bastante claro, bastante nítido. Quem é que está agindo? O Espírito Santo está agindo plena e poderosamente. Instrumentos úteis, vidas devidamente preparadas para esse agir, para esse mover. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome é que este homem está aqui diante de vós plenamente curado. Levaram também o que havia sido beneficiado, o homem, o paralítico, que agora estava caminhando e curando. A ousadia do homem, do apóstolo Pedro, ela só se explica, ela só se justifica pela presença do Espírito Santo revestindo a vida dele. Porque ele vai bem no centro, ele vai bem no alvo, ele vai bem no objetivo. Vocês tentaram calar a palavra de Deus. Vocês mataram Jesus, o Cristo. Vocês o entregaram para a morte, mas Deus o ressuscitou. E é em nome de Jesus, o Messias ungido, o Nazareno, que nós estamos aqui hoje para dizer que foi ele quem curou esse homem que está aqui do lado. Pedro não tenta barganhar, negociar ou justificar. Ele se apresenta como discípulo de Cristo Jesus, ele se apresenta como judeu, filho de judeu. Ele se apresenta como alguém pertencente à nação de Israel, pessoa em cuja vida sempre esteve viva, acesa a chama da esperança, da salvação, através do cumprimento da promessa de Deus. Promessa essa que ele presenciou, que ele viu cumprir-se na vida do povo, porque agora ele ficaria com medo da liderança religiosa do povo de Israel. Não temos nada contra o povo judeu, contra o povo de Israel, não temos nada contra a liderança religiosa de nação nenhuma, de confissão religiosa nenhuma. Mas em alguns momentos, quando as coisas se misturam, porque esses homens que herdaram aqui o sumo sacerdócio, eles não eram da linhagem que por Moisés foi atribuída o sumo sacerdócio. Não. Eles eram descendentes de um grupo de sacerdotes que se opôs a uma ocupação do território e combateu a idolatria, conseguiu libertar o povo, os macabeus, nas nossas versões de tradução estão os macabeus, é uma família de sacerdotes que se envolveu em batalhas pela libertação, pela opressão que o povo judeu vinha sofrendo, né, por conta de povos vizinhos que dominavam aquela região. Essas batalhas, esse embate ocorrem durante o período que nós chamamos de período intertestamentário, 400 anos após a chamada última profecia do Antigo Testamento e até o surgimento de João Batista proclamando
o arrependimento dos pecados. Então, a história não acabou, a história continuou. A história prosseguiu, as batalhas, as dificuldades, as lutas, e essa família, ao conseguir conquistar uma liberdade religiosa, purificaram o templo, conseguiram uma autonomia política, uma autonomia religiosa para os judeus. Infelizmente, com o tempo, acabaram se associando aos romanos, que acabaram garantindo a continuidade dessa linhagem no poder, e o sacerdócio ficou vinculado à política, à administração. Tá? Não é necessariamente impossível que o sacerdote seja um agente político, ou que o agente político seja também um sacerdote. Mas nós vemos que em muitas situações, em muitas ocasiões, né, aprendemos com a história que essa confusão acaba gerando confusão. Os riscos de corrupção acabam sendo grandes, mas não estamos aqui julgando, sabemos apenas o que aconteceu. Né? Diriam os brasileiros, não, cada um está defendendo o seu. Interessante, né? O cara defende o dele, defende para ele, para a família dele, agora como representante do povo, o povo, né, só tem mais um para cobrar imposto, né? Que tem os líderes do povo, os líderes estrangeiros e por aí afora. Só vai aparecendo gente só para receber, só para sugar, só para tirar do povo. O povo empobrecendo e as pessoas vivendo como bem viviam. Esses homens tinham o domínio da estrutura religiosa de Israel, né? O judaísmo do templo. O judaísmo do templo, o judaísmo que trazia pessoas judeus e também prosélitos ou curiosos do mundo todo para conhecerem esse lugar sagrado, né? Eles administravam esse judaísmo. Eles não eram unanimidade, tá? Eles não eram unanimidade necessariamente entre os judeus. Havia oposições, havia oposição a esses homens, né? Mas nesse momento aqui, eles estão na liderança, eles têm o poder instituído, o poder religioso. O poder religioso na vida de um povo, de uma nação, em que religião e cidadania se confundem, religião e cidadania são praticamente a mesma coisa, Somente hoje é possível para alguém viver tranquilamente numa sociedade, é possível, e eu não sou contra, a pessoa viver tranquilamente numa sociedade sem ser religioso. O cara se apresenta, eu sou cidadão brasileiro e é cidadão brasileiro. Ele não sofre nenhum tipo de restrição por não ser religioso. Acontece que a religião dos judeus, ela abrange, ela atinge todos os aspectos da vida pessoal, familiar e social do indivíduo. Não ser religioso era sofrer limitação, era ter a sua vida social, familiar, como que amputada, limitada, a sua atuação, o seu viver era bastante limitado, porque a religião atingia a vida e a sociedade. É claro que não era plenamente, não era em todos os aspectos, mas havia pelo menos uma formalidade, uma expectativa. Tradições religiosas existiam bastante enraizadas na mente, na vida, na cultura dos povos. Então, religião e cidadania, nesse momento aqui, é praticamente sinônimo. É praticamente sinônimo. Né? Há grupos religiosos, há partidos políticos religiosos, né? Havia partidos políticos em nada religiosos, defensores dos Herodes, né? Muitos defendiam os romanos, ou a romanização da sociedade, da cultura, mas dizer que era possível ser judeu sem ser religioso, ou ser reconhecido como judeu sem ser religioso, isso não dá. Uma censura sacerdotal já criaria um embaraço muito grande na vida daqueles homens. Primeiro, que ficariam barrados do templo, que era o grande lugar.
o templo, que era o lugar maior da adoração, do culto a Deus, né? Que representava a continuidade das tradições, da lei estabelecida por Deus através de Moisés, que estava tendo uma continuidade. Em alguns momentos havia quase que desaparecido, mas estava sobrevivendo ali. Então, participar dos cultos, dos eventos do templo é ser judeu. É ser judeu. Os apóstolos aqui estão sendo confrontados, como nas palavras do sacerdote aqui é: quem são vocês? Em nome de quem? Autoridade de quem? Nós não conhecemos vocês. O questionamento do sumo sacerdote aos apóstolos é praticamente dizendo assim: nós não reconhecemos a ação de vocês. Nós não reconhecemos. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, é tomado dessa coragem, dessa ousadia e coloca o questionamento que ele sofreu dentro da perspectiva correta, dentro da perspectiva adequada. O que aconteceu é porque o plano de vocês foi frustrado. Deus ressuscitou a Jesus o Nazareno, e é em nome dele que esse homem agora foi curado, foi beneficiado. E Pedro continua dizendo: esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vocês, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Ponto. Pedro não está necessariamente apresentando algo novo, ele está dizendo que se cumpriu em Jesus, o Cristo, a promessa feita por Deus ao povo judeu, ao povo de Israel. O povo que ele reconhece como herdeiro dos profetas, como herdeiro da herança, do pacto estabelecido entre Deus e o povo. Primeiramente, esse povo recebe a mensagem, a oportunidade da salvação, com o objetivo de proclamação a todo o mundo. Quando viram a maneira ousada como Pedro respondeu, quando viram a postura daqueles homens, vendo que eram pessoas simples, comuns, eram galileus, talvez pelo sotaque, alguma coisa no sotaque dos galileus indicava, né, que eles não pertenciam àquela região mais cosmopolita ali, por assim dizer, da Judéia, ali de Jerusalém, né? Além disso, aqui, ó, observando a coragem de Pedro e de João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus Cristo. É claro que há um paralelo, é claro que há uma continuidade, é claro que há uma perfeita coerência entre o que Pedro está dizendo com o que Jesus, o Cristo, dizia naqueles dias. O fato de serem iletrados não significa que eles não fossem alfabetizados. Não, o povo judeu tinha um programa de ensino, né? O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das leis, o conhecimento das tradições era muito importante. Era um povo havia uma instrução mínima. Dava para ver que eles não tinham uma formação rabínica, né? Eles não tinham uma formação rabínica, mas era nítido que eles haviam vivido com Jesus, o Cristo, porque a pregação de Jesus não foi desconhecida por aqueles homens naquele período. A pregação, a apresentação do evangelho do reino como Jesus o fez, chamou muito a atenção de muita gente, a ponto de trazer, inclusive, indignação dessas autoridades. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e passaram a discutir. Vocês vão lá fora, os guardas colocaram eles do lado de fora, e passaram a fazer o que os políticos fazem de bem, de melhor, discutir. Como nós vamos sair desse embaraço, dessa situação constrangedora? Por quê? O povo está feliz.
O povo está alegre. O povo presenciou um milagre. Deus visitando o seu povo. Isso é motivo de alegria. O sujeito que foi curado não quer saber. Não quer saber de qual escola rabínica saiu aquele que o colocou de pé. Né? É tal qual hoje, a pessoa vai no médico, eu não sei por que eles colocam lá aquele monte de diploma, né? Ninguém quer saber onde ele estudou. Ninguém está preocupado em saber quem assinou o diploma dele. Doutor, você é médico? Eu sou médico, né? Eu sou médico, tenho uma tradição na família, tal. Pronto, é médico, foi curado. O homem foi curado em nome de Jesus Cristo e o homem estava feliz. E agora, quem é esse Jesus Cristo que eles estão dizendo que curaram? Ah, é o mesmo que as autoridades ali haviam organizado para tirar a vida. Ou seja, o que eles tentaram abafar acabou sendo usado por Deus para atingir o propósito de Deus, do plano de Deus. Esse que vocês mataram, agora Deus o ressuscitou, ou seja, esse não morre mais, esse é nosso Senhor Jesus Cristo, e é no nome dele que nós curamos esse homem aqui. Aí eles resolveram chamar o povo e mandaram que eles se calassem, não tinha nada para fazer, né? Tentaram passar ali só uma reprimenda, né? Você vê aqui no 17, diz assim, vamos intimidá-los exigindo que a ninguém mais falem sobre esse nome. Esse nome é uma referência velada a Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, Jesus, o filho de Davi, Jesus, o Nazareno, Cristo. Aí, com o passar dos anos, nós chamamos o nosso Senhor de Jesus Cristo, como se fosse um nome próprio, mas Cristo é, é um título messiânico, né? Mas já tornou-se o nome de Jesus Cristo. Isso ninguém vai mudar, não há necessidade de mudar. O importante é reconhecer que é uma referência a uma promessa que se cumpre. É uma referência do cumprimento da promessa de Deus na vida do povo judeu e também de toda a humanidade. Ao serem chamados de volta e serem repreendidos e receberem ordens para ficar em silêncio, o mesmo espírito de coragem, de ousadia, né, o Espírito Santo permanece sobre a vida daqueles homens e a coragem deles ainda se mostra maior ainda. Pedro e João propuseram, então, aos homens que estavam falando para que eles parem de falar desse nome aí. Não querendo que vocês falem nesse nome, porque a situação pode piorar. A resposta deles é: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Liderança religiosa a gente tem que respeitar. Ninguém faltou com o respeito, ninguém faltou com o respeito devido para com o sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote aqui sempre aparecem os dois, Anás e Caifás, é pai e filho, porque os judeus escolheram um. Aí os romanos, para mostrar que quem manda eram eles, né? Aí os romanos escolheram o filho, né? O Caifás, escolheram o filho, mas o sumo sacerdote deveria ter sido o pai, o mais velho, mas os romanos escolheram o outro. Todo poder do homem sobre a terra tende a fazer isso. Tem uma nação aí no mundo, né, que domina uma área muito grande e um grupo religioso escolheu um sujeito lá, acho que ainda criança ainda, né? Esse é o sumo sacerdote. Aí eles foram lá e falaram, não. Pegaram outra criança e falaram, não, é esse, né? Todo mundo quer ter a palavra final. Aqui, esses homens, esses líderes religiosos que deviam zelar pela palavra de Deus, deviam zelar para que o templo fosse de fato um lugar de oração, para que as vidas dos seus sacerdotes refletissem
a integridade necessária daqueles que têm a incumbência de representar o povo diante de Deus? Na verdade, o sistema político religioso estava bastante comprometido com o poder ali internacional daquela época, que era o poder do Império Romano. E Pedro, sem desrespeitar a autoridade religiosa, nós devemos respeitar. Nós devemos respeitar, porque todo ato de desrespeito, ele gera uma fragilização da própria verdade que nós proclamamos e declaramos, ainda que homens que estão ocupando, que ocuparam, que ocupam, que ocuparão funções de liderança religiosa não estejam nem de longe, mas nem de longe, refletindo a integridade necessária, o compromisso, pelo menos, o comprometimento, né, com os valores fundamentais da fé cristã, nós devemos tratar com o devido respeito. Agora, quem nós devemos obedecer? A Deus, a palavra de Deus. Ninguém precisa se submeter a malabarismos de oratória aí. Ninguém precisa pesquisar muito para perceber quando o sujeito está só enrolando. Está só tentando tirar ali mais alguns tostões. Está só preocupado ali com mais uma pecinha de ouro ou de prata que ele possa levar. Maldito ele é pelos seus próprios atos. Maldito ele é pela corrupção da sua própria fé, da degeneração da sua alma, da sua mente, mas nunca pelos nossos lábios, mas nunca pelos nossos lábios. Ainda que discordemos profundamente e a palavra de Deus esteja do nosso lado, nós devemos guardar uma certa reverência, um certo respeito, para não destruirmos a verdade que está por trás de toda uma estrutura ainda corrupta, mas há uma verdade. Há uma verdade na qual essas pessoas estão tentando se equilibrar e se sustentar. É que elas não encarnaram a verdade, que até que elas julgam defender. As motivações e os interesses são escusos, mas não é responsabilidade nossa amaldiçoar a quem quer que seja. Aliás, não cabe no vocabulário cristão, não cabe na mente cristã, não há no espírito cristão a possibilidade de amaldiçoar. É uma palavra que devia ser esquecida. Se a pessoa se faz maldita, ela se faz pelos próprios atos. Se a pessoa se corrompe, é pelos seus próprios interesses ou pelas suas próprias paixões. Nós não temos que lançar nenhuma maldição sobre a vida de quem quer que seja. O respeito é sempre importante. O respeito é sempre importante, sabendo que vivemos diante do verdadeiro Senhor soberano e juiz de toda a terra. A postura dos apóstolos, ela é adequada, ela é correta, ela é respeitosa, mas eles deixam claro exatamente o quê? Do que não fere a nossa consciência, estamos dispostos a obedecer, mas no que diz respeito a proclamarmos o nome de Jesus como sendo Cristo, o Messias, aquele que ressuscitou dos mortos, isso nós não podemos. Nós não podemos negar o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós vivemos, o que nós presenciamos. A mentira não pode fazer parte das nossas vidas. Lembrando sempre que os saduceus não acreditavam em quase nada, né? Era uma aristocracia político-religiosa que dizia acreditar somente na Torá, nós chamamos de Pentateuco, nos 5 primeiros livros da lei, mas não acreditavam em anjo, em espírito, em ressurreição. Era uma religião assim meio materialista. Né? É possível isso? É claro que é possível isso. O materialismo religioso está aí. Nós podemos ver. Não respeitamos os métodos, não respeitamos os meios, não respeitamos a postura, não respeitamos os propósitos, não respeitamos os objetivos, nós respeitamos, por conta da palavra de Deus, a posição
de autoridade que essas pessoas têm. Respeitamos a posição, mas não estamos nem um pouco dispostos a obedecê-los, ou a nos submetermos a eles. Pedimos a Deus que Deus faça o bem que lhe aprouver e que envie pessoas verdadeiras para ocuparem as posições de relevância, de importância, de verdadeira representatividade dos valores cristãos, dos valores da fé. Aconteceu com os judeus? Aconteceu. Mas entre nós, irmãos, a verdade é que acontece também entre nós. Não podemos ser infantis, não podemos ser como crianças, não podemos ser ingênuos. A pregação foi boa, amém. O ensinamento foi correto, adequado, amém. Mas aqui, tchau. Boa sorte. Você segue o seu, eu continuo seguindo o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dele eu não abro mão. De falar dele, de viver nele, de viver por ele, de viver para ele, a isso eu jamais, nunca renunciarei. É isso que está dizendo aqui o apóstolo Pedro. E sendo ameaçados, eles foram colocados para fora e não puderam fazer nada, porque o milagre era notório, o milagre era verdadeiro, não era um teatro, não foi uma teatralização, não foi para chamar a atenção, foi a pura expressão da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Nós já falamos, todos queremos ser herdeiros desse ministério, todos querem, todos querem, todos querem. E onde está o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que está agindo através de Pedro e João? Ele envelheceu com os anos? Não, ele não envelheceu com os anos. Será que ele empobreceu espiritualmente? Será que ele já esgotou todos os seus recursos no sentido de não poder mais curar um paralítico? Não poder mais dar vistas ao cego, audição ao surdo? Uma mente consciente ao perturbado, ao doente? Não. O Espírito de Deus não muda. O Espírito da criação, o Espírito de vida e ressurreição é exatamente o mesmo. É exatamente o mesmo. Talvez, uma das grandes dificuldades que enfrentemos nos dias de hoje é que nem todos querem de fato ser conduzidos pelo Espírito Santo, mas o querem como um parceiro, né? Tem até aí um certo sucesso aí, né? Espírito Santo, meu companheiro. Não, meu irmão. Nós que precisamos nos aproximar e acompanhar o agir do Espírito Santo. É isso que os apóstolos estão fazendo. E é disso, dessa entrega, dessa renúncia a si mesmo, desse colocar tudo, toda a verdade que ele tinha para dizer, o apóstolo aqui, foi dito ali, na escadaria do templo. Toda a verdade que ele tinha para dizer foi dita ali, diante do Sinédrio. Toda a expectativa foi feita ali, um ato de fé. O reconhecimento, a publicidade foi dada por Deus, foi pelo Espírito Santo. Mas era uma pessoa comum, uma pessoa qualquer, que recebeu um milagre. Um milagre. Isso abre as portas para a proclamação do Evangelho, do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma plena aos judeus, não só aqueles que creem, mas também as autoridades do povo, a mesma mensagem, a mesma unção, o mesmo poder, o mesmo compromisso, a mesma disposição, a resposta à mensagem do Evangelho. Não cabe a nós querer forçar, não cabe a nós. O nosso compromisso com o Senhor é de vida, é de vivermos em conformidade com aquilo
que nos foi proposto e ordenado pela palavra de Deus, para aquilo que o Espírito Santo de Deus está pronto e disposto a nos fortalecer e a nos conduzir, a nos encaminhar durante a nossa jornada de fé aqui na Terra. Se darão ouvidos ou se não darão ouvidos, não é problema nosso. Se as pessoas se manterão na integridade, não é problema nosso, problema meu. O problema meu é manter a minha vida em consonância com aquilo que eu acredito, sem depender daquilo que eu estou vendo, sem depender dos atos, dos acertos ou dos erros da outra pessoa. Ah, mas você está falando aí que fica praticamente uma fé individual. Olha, você pode julgar como você bem quiser, segundo o seu entendimento. Mas a fé cristã é uma oferta a toda a humanidade. Agora, a resposta, ela é individual. A resposta à oferta dada por Deus é da pessoa, é do indivíduo. Essa entrega permanente, constante, esse estar arrependido, né? Este estar dependendo do Altíssimo em tudo, em todas as ocasiões, é uma entrega do indivíduo, é da pessoa. Eu não posso esperar que outros corram para ver como é, até onde elas chegam, para depois eu caminhar. Não. A caminhada a mim foi proposta, eu devo caminhar com todas as minhas forças, com toda a minha energia, com toda a minha disposição para que a minha entrega ao Espírito Santo seja verdadeira, para que eu possa ser de fato útil, e para que a proclamação do Evangelho, através da minha vida, seja verdadeira, possa ser plena, possa de fato alcançar as vidas que o Senhor Deus preparou para serem impactadas pela proclamação do Evangelho. Nós encerramos aqui essa breve apresentação da caminhada com o Espírito Santo na vida dos apóstolos. A princípio aqui nós estamos vendo Pedro e João. Depois retornaremos para falar de como eles oravam, da maneira como eles encaravam cada oportunidade, de como eles reconheceram o agir de Deus, o mover de Deus, a atuação soberana do Espírito Santo naquela ocasião, naqueles momentos. Daremos sequências a partir do versículo 23 do capítulo 4, assim que retornarmos. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te traga a paz.